Essa semana, diferente de algumas semanas que a gente vinha tratando sobre alguns aspectos diretos, né, da majestade de Jesus, da presença gloriosa de Jesus, da fome pela presença de Deus e de como a gente pode ser atraído diretamente por essa majestade, só pelo que Jesus é. E a gente está sendo direcionado, nós vamos continuar falando disso até depois do retiro. Mas essa semana o Senhor me incomodou um pouco. E eu senti muito claramente que uma das coisas que mais faz a gente ter mais fome ainda pela presença de Deus, além de olhar diretamente para Ele, de adoração, de louvor, de oração, é simplesmente a gente saber quem nós somos. É simplesmente nós nos lembrarmos o tempo todo de como nós somos dependentes dele, de como nós precisamos de Cristo, de como nós somos tão distantes, na maior parte do tempo, daquilo que é o projeto de Deus em nossa vida. E qual é o projeto de Deus, não somente na nossa vida, mas na vida da igreja e na vida do mundo inteiro? É revelar Jesus através da nossa vida, revelar o seu Filho. E sabe qual é o maior problema da igreja brasileira hoje? Sabe qual é o maior problema de nós como igreja? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente esquece que Deus não nos chamou para ser a melhor versão de nós mesmos. Deus não te chamou para ser melhor do que ontem. Deus não te chamou para que você se compare com o seu ontem, com o seu ano passado. Porque isso é muito importante. Se eu olho para mim hoje, comparando com o que eu era ano passado, há 2 anos, eu consigo identificar muitas melhorias em alguns aspectos da minha vida. E qual que é o perigo disso? É eu ficar conformado com o fato de eu estar melhor, até externamente, do que eu era até pouco tempo atrás. Mas a nossa imagem não é a nossa imagem de ontem. O nosso alvo não é o nosso alvo de ontem, que nós éramos antes de nós encontrarmos a Jesus. E quando nós encontramos a Jesus, o nosso coração precisa estar diariamente inconformado em achar qualquer detalhe, por menor que seja, que pode ser até melhor do que nós éramos ontem, mas quando eu comparo esse detalhe com Jesus, e eu vejo que eu estou muito distante dele, e não do Jean, do João, do Miguel, da Tia Celi, de anteontem, é isso que precisa me mover em direção a Ele. Porque hoje tem sido muito falado pelos coaches, por esse movimento que entrou no Evangelho brasileiro como uma onda, porque as pessoas estão satisfeitas em somente serem melhores do que elas eram há pouco tempo atrás, e a partir desse momento a imagem e o alvo das pessoas é apenas mostrar que são um pouco melhores, mostrar como elas são generosas, ou mostrar como elas têm coisas conquistadas pela força do seu trabalho. E as pessoas esquecem que o nosso alvo, que o nosso modelo foi o maior servo de todos. E o que isso vai gerando ao longo do tempo? Uma igreja que se preocupa
como nós temos visto as nossas referências dizendo, igrejas que se preocupam com investimentos estruturais, com trazer pessoas que estão pregando que o povo quer ouvir, com igrejas que trazem coaches para pregar em cima de seus altares. Não estou aqui nem desmerecendo o que essas pessoas falam, mas lugar de coach é dentro de empresa. O Evangelho me rebaixa o tempo todo. O Evangelho de Jesus me lembra que, ao ler a palavra, ao ler o texto que nós vamos ler aqui, a gente não pode sentir raiva de alguns personagens da Bíblia, porque esses personagens da Bíblia são nós. A gente estudou sobre Caim aqui, tem 2 semanas? Ou foi semana passada? Semana passada? 2 semanas. E a gente ficava com raiva de Caim. A gente, quando lê as histórias do povo de Israel, a gente fica com raiva do povo de Israel, que via milagres o tempo todo, e mesmo assim rejeitava o Senhor. A gente fica com raiva, às vezes até de Deus, mandando Moisés casar com a prostituta. A gente fica com raiva de Barrabás, que é o texto que a gente vai ler depois. Só que todas essas figuras são muito parecidas com você. Por quê? Porque nós rejeitamos a Deus o tempo todo. Quando nós pegamos e colocamos qualquer outra figura central na vida da igreja, que não seja Jesus, como nosso alvo de adoração e alvo de vida. Vamos ler aqui Mateus 27, a partir do versículo 11. E eu já peço que vocês, em espírito de oração mesmo, peçam hoje que o Espírito Santo revele o quão nada nós somos. Sim. Isso é uma ação do Espírito para quebrar o orgulho, quebrar o timidez, quebrar tudo aquilo que a gente acha que sabe, ou acha que já viveu. Uma igreja só consegue buscar a Deus de verdade quando a igreja entende o lugar que está. E apesar de nós sermos resgatados pela graça de Deus, apesar de nós sermos justificados pelo sangue de Jesus, nós também convivemos com uma realidade que o tempo todo quer tomar o controle de nós. E quando a gente esquece que a gente é muito ruim, quando a gente começa a se achar um pouquinho mais justo, é a armadilha de Satanás. Vamos ler. Jesus, versículo 11. Mateus 27, versículo 11. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes, você mesmo está dizendo. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus o Cristo? Porque sabiam que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem: não se envolvam com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador novamente: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifique. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifique. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou de Barrabás, mandou soltar Jesus e o entregou para ser crucificado. Isso é difícil pegar hoje. Porque essa semana, gente, eu vou falar para vocês. A gente é coisa muito ruim. A gente tem que lembrar que a gente é coisa muito ruim. A gente não vale nada. E é engraçado que quando essa consciência cai sobre nós, é muito difícil que a gente fique do mesmo jeito, porque só fica do mesmo jeito quem está satisfeito como as coisas estão. Só fica do mesmo jeito quem está satisfeito com o andar das coisas. A gente já ouve essa frase de muito tempo, que diz assim, não adianta a gente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você repete hábitos, atitudes, você repete falas, enfim, esperando que na sua vida dê resultados diferentes. A gente está gastando tempo, está gastando energia. E sabe qual é o principal problema disso? A gente fica manejando o pecado, sabe? A gente fica brincando com o perigo, fica brincando com coisa séria, a gente fica brincando nem sempre só o pecado em si, mas a gente fica brincando até com o nosso caráter. A gente às vezes pega situações que claramente nós estamos agindo diferente daquilo que Jesus agiria, e a gente acha que está tudo bem, e sabe por quê? Porque o nosso nível de comparação não é com Jesus. E a gente fica satisfeito por estar um pouquinho melhor do que antes, como eu falei aqui no início. E o fato de que Jesus morreu, além de para me salvar e para fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, além do fato dele ter se sacrificado por mim, mesmo sabendo o quanto eu rejeitaria, eu esqueço que a salvação não é o final de todas as coisas, mas é só o começo. E o que acontece quando a gente enxerga a salvação como o final de todas as coisas e não o começo de uma nova criação? A gente está conformado com quem somos hoje. Vamos ser bem prático aqui. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o traidor estava ali. Jesus lavou o pé do seu traidor. E hoje, quando nós somos confrontados com alguma situação que não nos beneficia, ou com alguma pessoa que nós sabemos que nós temos alguma questão pendente, a gente se dá o direito de reagir como alguém cheio de angústia, cheio de mágoa, cheio de maldade ainda, e não se enxerga a ponto de saber que não é suficiente declarar Jesus com os seus lábios, mas aceitar Jesus em todo o seu coração é entender que não existem lugares secretos em nosso coração, que se a gente esconder a chave de Deus, ele não vai entrar. A gente às vezes não consegue entender que o sacrifício de Jesus não foi para que eu possa ser apenas mais feliz, mais próspero, viver os meus dias na terra, evitando problemas. Isso faz parte do Evangelho. Só que Jesus morreu na cruz, Jesus foi entregue pelo próprio povo que no dia anterior estava abaixando, como é que é o nome da folha? Os ramos, palmeira? Ramos de palmeiras para ele entrar na cidade. E por que você acha que Jesus
silenciou quando ele foi acusado. Jesus, ele não assumiu nada do que estava acusando, porque simplesmente era mentira. Toda aquela multidão falando mentiras a respeito de Jesus, blasfemando a respeito de Jesus, Jesus sem soltar uma palavra, e se impressionou com o governador, vamos dizer. Por quê? Jesus realmente era inocente, gente. Jesus realmente era inocente. E Pilatos, que é descrito um pouco antes aqui como um dos governadores mais cruéis, o próprio Pilatos ficou comovido, perguntou 3 vezes para o povo. Perguntou 3 vezes para o povo: gente, quem vocês querem que eu solte? Ao povo: Barrabás. Aí depois: quem vocês querem que eu solte? Porque Pilatos ficou igual aquela turma aqui naqueles programas de antigamente. O cara estava lá no fundo: você quer trocar um carrinho de controle remoto por uma geladeira? Não! Aí a pessoa perguntava de novo: você tem certeza? A pessoa não quero. Aí a pessoa saiu do carrinho de controle remoto. Pilatos fez a mesma coisa. Porque era tão absurda a condenação de Jesus, era tão fora de tudo aquilo, mesmo naquela época de maldade, a condenação de Jesus, que o próprio Pilatos ficou comovido com isso. E o que isso interfere na nossa vida hoje, gente? Nós precisamos lembrar que um inocente foi condenado em nosso lugar, revelando a nós, pelo amor de Deus, que o Espírito revele ao meu e ao seu coração hoje, que sangue inocente precisou ser derramado para que nós pudéssemos ter uma nova vida hoje. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de derramamento de sangue. Estão conseguindo começar a entender um pouquinho que o fato de nós nos negarmos a mudarmos algumas coisas no nosso caráter, na nossa personalidade, nós não estamos apenas negando o sacrifício de Jesus, como estamos dizendo para ele que foi desnecessário isso que ele fez. Quando a gente se rejeita, se recusa, por orgulho, sei lá, por qualquer outro motivo, e há motivos realmente verdadeiros, porque a gente não se entrega por completo, talvez traumas que você já passou, traumas psicológicos ou físicos, a gente precisa entender, e a gente estava conversando isso no carro ontem, e eu ruminei aquilo. Jesus passou pelas piores pressões psicológicas e físicas que um ser humano poderia passar. Às vezes a gente esquece que o fato de Jesus ter suado sangue, ele chegou no maior nível de estresse que o ser humano poderia aguentar, a ponto de sair sangue por cada poro do seu corpo. Isso é angústia mental. E na angústia física, a gente nem precisa falar sobre a crucificação. E a gente tem aprendido aqui que Jesus não é um coitadinho que estava na cruz morrendo por mim. É muito além disso. A cruz, a crucificação, o sofrimento de Jesus precisa nos mostrar uma dimensão maior do que só a testemunha de Jesus. A cruz precisa me mostrar que eu não valia nada, continuo não valendo nada, eu não me justifico por mim mesmo. Se não houvesse sangue, não haveria justificação. E até hoje, se não for Jesus, eu ainda não sou aprovado, meu irmão. Eu só sou aprovado porque Jesus foi aprovado em meu lugar. Mas sabe como a igreja brasileira se comporta hoje, meus irmãos? Como se nós fôssemos aprovados. E olha a bola de neve que vai gerando. Uma igreja que se sente aprovada, isso é inconsciente, isso é sutil, isso é devagar. Mas Jesus devagar vai saindo do seu lugar de honra e de autoridade. E o que vai sendo colocado? Estrutura, frequência, faz parte, tudo é bom. A gente está doido para colocar um ar-condicionado aqui. Retiros, eventos, conferências, enfim, Jesus, que
deveria ser a única fonte de motivação de nossas vidas, e a única coisa e suficiente que deveria mexer no meu coração e dizer assim: eu preciso, cara, olha o que ele fez comigo, eu preciso responder de alguma forma. E aí, quando Jesus sai do lugar de honra da igreja e outras coisas assumem o lugar, a gente vê o que acontece hoje. Pessoas frias, que não respondem à adoração, pessoas que simplesmente não conseguem, sei lá, isso é básico, mas faz parte, não conseguem se expressar no momento de adoração, pessoas que você tem que praticamente insistir para a pessoa vir na igreja, pessoas que praticamente parece que Jesus está fazendo um favor para elas, ou fez um favor. Pessoas que condicionam servir a Jesus se está tudo bem. Você acha que isso é coincidência? Você acha de verdade que os apóstolos e os primeiros cristãos que morriam por Jesus, morriam pela mensagem que carregavam? Você acha realmente que esse era o nível de relação com Jesus? Óbvio que não. Quando eu olho o relato dos apóstolos, quando eu olho o relato, se eu não me engano, foi Pedro ou João, que estava diante de pessoas que poderiam matar, ele virou e disse: eu não posso negar o que esses olhos viram. Eu não posso negar o que esses olhos viram. Porque a realidade de Jesus estava tão presente na consciência daquelas pessoas que eles literalmente, né, largavam tudo, consideravam tudo como perda. Nada mais importava. É uma realidade distante de nós. A gente conversou isso no caso também. Voltando de Cordeiro, isso me deixou muito pensativo, porque a gente esquece que o nosso nível de cobrança, pela tranquilidade e pela paz e suposta liberdade que nós temos, vai elevar o nosso nível de responsabilidade. O nível de informação e acesso a tudo que nós temos hoje, acesso a um manual de instruções praticamente completo que nós temos, que é a Bíblia, e que aqueles primeiros cristãos não tinham. O máximo que eles tinham eram os apóstolos itinerantes que iam de igreja em igreja plantando, e eles ficavam sedentos por qualquer informação, como os cristãos de, se eu não me engano, Antioquia, que receberam a mensagem de que não precisavam se circuncidar, eles ficaram felizes. E hoje nós temos acesso a tudo, e é do ser humano isso. É do ser humano afrouxar em momentos de uma facilidade. Psicologicamente isso é comprovado. As gerações mais fracas que esse mundo já viu são as gerações do dia de hoje. Por quê? A gente tem tudo na nossa mão. A gente não tem mais dificuldade, gente. Isso é tudo na vida, tá? Vamos sair rapidinho da parte espiritual e falar da nossa geração e tudo. Nossa geração tem acesso a todo tipo de informação, ou seja, já estão saindo estudos dizendo que o cérebro humano está se atrofiando, está diminuindo de tamanho, como qualquer músculo que a gente não usa vai se atrofiando. O cérebro está literalmente diminuindo de tamanho, porque o que antes a gente precisava, talvez, buscar em livros, ficar lendo até achar informação, eu pesquiso no Google, o negócio é lá. A facilidade, a dificuldade de aprender as coisas, a leitura dinâmica, que antes você conseguia aprender algumas informações, o ser humano hoje tem que ler 35 vezes a mesma coisa para captar, porque está tudo tão fácil, a gente vive com dopamina o tempo todo na mente, que está todo mundo doido. Eu falo isso direto na casa. Eu vejo às vezes uma notícia, alguma coisa, nas redes sociais, eu falo: gente, está todo mundo maluco. O mundo está doido. Está todo mundo frágil, está todo mundo fraco. Por quê? Ninguém fora do Evangelho, tá? O Evangelho é uma nova criação. Fora do Evangelho, eu afirmo a vocês que as coisas só vão piorar.
E não existe mais possibilidade de saúde mental nesse mundo, gente. Não existe mais possibilidade de saúde mental nesse mundo. Antigamente, mesmo em famílias que não eram cristãs, foram religiosas, ela tem Jesus como centro, como a base educadora da sua vida. É impossível hoje que uma família consiga educar os seus filhos sem que estrague os filhos com os estímulos do mundo de hoje. É impossível. Tive às vezes famílias aí com crianças de 2, 3, 4 anos de idade rebolando até o chão. Isso é um exemplo. E está todo mundo lá. Aí aquela criança que vai crescendo também numa redoma, numa bolha, na primeira dificuldade da vida, perde o chão, quer se matar porque não conseguiu um emprego. O mundo está assim hoje. Todo mundo conhece exemplos do que eu estou falando. Por que o mundo está tão frágil hoje em dia? Porque ninguém mais está conseguindo preparar a sua mente para dificuldades. Agora vamos voltar para a parte espiritual do negócio. Por que a igreja brasileira e os cristãos brasileiros têm uma dificuldade de valorizar as facilidades e a liberdade que nós temos? Porque está tudo muito fácil. A gente vê na história da igreja, e hoje no mundo nós temos exemplos disso. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. E eu vou falar para vocês, a igreja perseguida está sendo perseguida mesmo. Mais um exemplo que a gente estava conversando no carro. Os cristãos dos países lá do Oriente Médio estão sendo jogados de prédios, estão sendo afogados dentro de gaiolas em piscinas. Os cristãos estão sendo decapitados, os cristãos estão sendo enterrados vivos. Isso está acontecendo hoje. Por que a mídia não fala? Por que eu não vejo isso em lugar nenhum? Porque a mídia participará do colúdio contra os cristãos na grande tribulação. Isso é óbvio, já está acontecendo, só vai piorar. Mas por que eu estou falando isso? A gente fala, isso é uma realidade não distante de nós, sim. Mas por quanto tempo ainda será distante? E nós, como igreja cristocêntrica, só vamos começar a dar valor e vivendo realmente como Deus quer que nós vivamos, em família, em igreja, em comunhão, em adoração, em honrar a presença de Jesus. É só quando a perseguição chegar. A gente é tão ruim que só na perseguição que a gente vai ver na gente de Deus. É só com perseguição, é só um aperto que a gente vai conseguir servir a Deus de verdade. Como que a gente consegue servir a Deus de verdade na facilidade, como nós temos hoje? Como? Só existe um jeito. Um jeito com duas maneiras diferentes de chegar a esse jeito. Quando eu olho para Jesus, através da palavra, e eu entendo quem Ele é, talvez ainda só como uma informação. Isso pode ser um jeito, porque a informação me dá aquela vontade de conhecer mais e eu posso conhecer. E a gente tem falado isso desde o início do ano. E a segunda maneira é a gente olhar para dentro de nós mesmos. E isso pode ser feito hoje. Aqui, na igreja, é um começo, não é o final. Sabe uma das coisas mais preciosas que nós encontramos quando nós desenvolvemos uma vida de oração e devoção na nossa casa, no nosso quarto? A gente descobre que momentos como esse, que eu olho para o sofrimento de Jesus e para como Ele foi injustiçado para que eu fosse justificado, isso tem que gerar em nosso coração um peso na consciência, mas não é aquele peso na consciência que paralisa, te deixa culpado e você não consegue fazer mais nada, mas é um peso na consciência de se agarrar em Jesus, que é o justificador das nossas almas, e aí sim eu olhar para Ele e dizer: para onde eu vou sem você? Como nós cantamos aqui agora com ele. O povo, o sistema do mundo, gente, sempre vai escolher
o culpado. Sempre vai escolher o culpado. Sempre vai escolher o que é de pior, mesmo sabendo, como o Mateus acusou aqui, que Jesus foi condenado naquele momento por inveja. E vocês sabem que Barrabás, os historiadores dizem que Barrabás não era um bandidinho que roubou um pé de alface no mercado, não. Barrabás era estuprador. Barrabás era barra pesada, porque ninguém ia para a cruz se não fosse o criminoso barra pesada. A galera desse tempo escolheu um estuprador no lugar do inocente. Eu tenho raiva de Barrabás, meu amigo. Lembra que a gente falou que a gente era Caim? Nós somos Barrabás também. Isso te, só uma informação. Ou isso te, através do Espírito Santo, eu peço que nós sintamos o peso do pecado hoje. Porque sentir o peso do pecado não é só para quem precisa, que está vivendo uma vida imoral, né? Isso é bom que sinta, para que corra para os braços de Jesus. Mas se nós, como igreja, regularmente, frequentemente, não sintamos o peso de pecados, não sintamos o peso de que qualquer pecado que hoje nós possamos cometer pode me afastar de Jesus, mesmo que for um afastamento de consciência, mas pode, porque ninguém consegue pecar e estar diante da santidade de Jesus e se sentir bem. E quando se sente bem, mesmo estando em pecado, o nome disso é dissimulação. O nome disso é a gente vai estar fazendo um showzinho só aqui, um teatrinho, ficar fazendo carinha bonita na hora do louvor e chorando. Isso é dissimulação. E experimente ficar dissimulando o tempo todo o tempo, por mês ou por anos, na igreja. Isso mata o seu caráter. E como as igrejas estão hoje em dia, está todo mundo fazendo teatro. O pecado já não incomoda mais. A gente já peca nem sente, a gente já desvia caráter nem sente, a gente já age como Jesus não agiria, a gente nem sente mais. O que eu tenho orado essa semana, que eu preciso na minha vida, e eu quero ver nessa igreja, é que o pecado não seja um detalhe, mas que quando a gente erra logo, a gente sinta a dor. Lembra de Jesus? Eu quero sentir sua dor. É mais ou menos isso. Mas eu não quero sentir a dor física de Jesus. Eu quero sentir o que ele sentiu quando ele ouviu os acusadores acusando algo que eu fiz. Se transporte para esse momento aqui. A galera lá acusando Jesus. Seu safado. Jesus não respondeu, porque ele sabia que o safado era eu. Seu ladrão. Jesus não respondeu, porque ele não era ladrão, mas eu era. Seu mentiroso, sua farsa. E Jesus só, sem falar uma palavra. Porque ele sabia que ele estava sendo acusado por causa do meu pecado. Quando eu vou para a palavra e vejo, ele levou sobre si. Ele disse, pode jogar. Pode mandar. Manda, mais acusação. Seu adúltero, seu tudo de ruim, seu satanás. Jesus lá. Quieto. Nesse momento, e até quando ele entregou seu espírito, se cumpriu a palavra. Se cumpriu a palavra que diz, ele levou sobre si o que eu era. Neste momento, quando ele começou a receber acusações que não diziam respeito a ele, mas diziam respeito a mim e ao próprio povo que o acusava, Jesus começou a sentir o peso do pecado. E é esse peso que nos falta às vezes sentir como igreja. Saber que o peso do pecado que Jesus carregou e fez suar sangue na noite anterior,
É o peso que eu preciso sentir, não para me deixar maluco, noiado, cheio de culpa, porque Jesus levou a culpa, mas eu preciso, não posso me conformar com um estado de vida que peca, sem querer parar de pecar, porque arrependimento não é pedir perdão, arrependimento é parar. Vocês estão entendendo? Arrependimento não é a gente botar o joelho no chão e dizer, Jesus me perdoa, até porque perdoados nós já estamos. O arrependimento que Jesus quer é parar. Vocês estão conseguindo entender que Jesus não morreu na cruz para que a gente fique pedindo perdão? Jesus morreu na cruz para que a gente se arrependa. E é muito diferente se arrepender do que pedir perdão. É muito diferente. E naquele momento em que o povo pedia, solte Barrabás e crucifica Jesus, Deus no céu, olhando essa cena, disse: chegou a hora de moer o meu filho. Ele foi moído, é a palavra que a Bíblia usa para descrever. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Por quê? Deus precisava mostrar que o pecado pode, além de matar, pode corromper até uma pessoa que olha para o inocente e sabe que o inocente é inocente, mas diz: eu quero sangue inocente. Talvez o maior tipo de perversão que existe são injustiças que nós fazemos. Mas Jean, meu comportamento está direitinho, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio a minha esposa. Você tem certeza que está tudo bem? Tem certeza que não existe nada que precisa ser melhorado? Não, que Deus te levou não é nosso. Nós precisamos ter a consciência e o peso do pecado, o peso da culpa que Jesus carregou por nós, precisa mover os nossos corações em direção a Ele, que nós não sejamos tão ruins a ponto de esperar que as coisas fiquem piores para servirmos a Deus, de verdade. Nessa noite nós temos uma oportunidade, não de sairmos aqui culpados. Gente, eu estou falando sobre sentir o peso do pecado, não é para que ninguém fique se sentindo mal pelo que fez, pela vida que leva talvez hoje. Não. Quando a gente olha para dentro de si e vê quão ruim a gente é, sabe para onde o nosso coração tem que ser acordado, tem que ser levado, a gente precisa morrer de amor por Jesus. A gente precisa lembrar de que quando a gente lembra do nosso pecado, quando a gente vai, às vezes, cheio de culpa, cheio de desculpas para dar, cheio de argumentos para dar a Jesus, na verdade, o que Ele espera de nós não é uma pessoa que fica se batendo, fica de auto-penitência. Não! Quando nós temos contato com o perdão e com o amor de Jesus, o que Ele espera de nós é uma resposta igualmente amorosa em direção a Ele. Vocês estão conseguindo entender que muitas vezes a religião pesa a mão sobre a vida das pessoas, mas não consegue gerar amor por Jesus, porque o coração das pessoas aí continua sendo tão egoísta que acha que pode justificar-se a si mesmo. Aí a pessoa fica naquela força de tentar melhorar por si mesmo e esquece que o único modo possível de melhorar, de parar de cair na mesma coisa toda hora, de parar de ser mau caráter, de parar de ter desvio de personalidade, é através de Jesus. E aí Jesus sai do centro de novo. Sendo que quando nós olhamos para Barrabás sendo escolhido para servir no lugar de Jesus, nós temos que lembrar que a gente estava naquele espaço e naquele lugar de acusação. E Jesus fez isso por mim e por você. Não para que a gente fique com peninha de Jesus e nem tentando se justificar. O nosso coração precisa ser apontado para Ele e responder a tudo isso que nós falamos aqui em amor e devoção. Somente essa resposta é que Deus aceita como único. Não adianta tentarmos melhorarmos por nós mesmos, sem que isso não esteja carregado de uma resposta amorosa a Jesus.
E é isso que vai te fazer querer vir na igreja, querer se expressar em adoração de uma forma mais intensa e não indolente, querer viver a vida que Ele chamou para viver. Só que isso só é possível quando a gente olha para dentro de nós e vê: eu matei Jesus. Só que o seu assassinato já está pago. Como você vai responder isso? Pelo amor de Deus, que hoje seja um dia que a gente comece a sentir o peso do pecado, mas sentir o peso do pecado sabendo que já fomos justificados por Ele. E é por isso que nós podemos olhar para cima e dizer: obrigado é um bom começo. Só que o obrigado precisa se transformar numa vida que responde com devoção e com amor e com seriedade todos os dias a Ele. Não a mim, não a igreja cristocêntrica, não a ninguém, a Ele. O nosso coração se apegou, precisa se apegar a Cristo com amor. Que a gente não se esqueça hoje. Isso pode mudar hoje na nossa vida. Pode mudar hoje, através da ação do Espírito Santo. Lembrando, através dos elementos da ceia, que não há justificação fora de Cristo. Que o sangue e o corpo dele foram oferecidos em sacrifício em nosso lugar, para que eu tenha uma relação com Ele. E quando nós dizemos não à mesa do Senhor, nós dizemos não a tudo aquilo que Ele fez. E é a pior forma de ingratidão dizer não ao inocente que se deu em primeiro lugar. Que hoje a gente diga sim à mesa do Senhor. E coloque Jesus no alvo e no centro motivador das nossas vidas. Mas isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Apaga a luz pra gente, irmão. Chamar o pessoal do louvor. Vamos ficar de pé. Eu quero que nesse momento, todos nós aqui, individualmente, possa começar a pedir. E se tiver meditar, se o Espírito Santo quiser te colocar com sentimentos físicos, na alma, enfim, se permita que você sinta o peso das suas ações, por menores que sejam. Não estou falando de ações grandes, pois ações grandes todos veem, mas aquelas pequenas são as que corrompem o caráter, que são sutis, que podem nos tirar da presença de Deus. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, enquanto ceiamos, enquanto cantamos aqui, o Senhor revele a cada um de nós o peso e a responsabilidade que carregamos por ter crucificado Jesus. O peso e a responsabilidade que carregamos de sermos santos porque Ele foi santo. Revela a nós, Espírito Santo, o peso que Jesus carregou por mim, para que eu lembre mais uma vez que não há outro justificador, que não há outro que aguentaria o que Jesus aguentou, porque Ele era Deus e tudo. Nesse momento, revela a cada um aqui o quão distantes, o quão carentes da sua glória nós somos, pois todos pecamos e destituídos fomos do teu trono. Mas através do Filho nós temos acesso ao trono da graça e misericórdia. Através da graça, através do sangue que foi derramado sobre aqueles e sobre os filhos daqueles que estavam lá. Hoje nós podemos entrar confiadamente, lembrando de quem nós somos, mas lembramos de onde o Senhor nos tirou. Revela a nós, Espírito Santo, de uma forma milagrosa e grave nesse momento. Revela a nós, por favor. Comece a orar no seu lugar e peça isso a Ele.
Nós temos sede de Ti, Jesus. Às vezes o seu problema não é nem pecado, de repente a falta de mansidão, a falta de longanimidade, isso também é agressivo aos olhos de Deus, porque isso não se parece com Jesus. Queremos aprender de Ti, Jesus, e parar de te
Amém.